Vamos continuar, né? Estávamos no final da primeira live falando aí dos direitos dos servidores públicos e eu tinha parado na revisão geral anual do 3710, né? Então eu vou tentar continuar daqui, vou só dar um tempinho para o pessoal continuar entrando aí, mas a ideia é a gente retomar rapidinho aqui. Eu acho que no máximo mais uma meia hora a gente consegue terminar o que estava faltando. Deixa eu iniciar meu cronograma aqui para ficar de olho no horário. Beleza. Sejam bem-vindos de volta aí, pessoal. Então, o direito à database, né, a revisão geral anual, ele só é implementável por lei. Então, a Constituição dá esse direito, mas cada administração pública, dentro da sua competência, vai analisar a concessão desse reajuste. Aí, eu consigo atender o pedido do Paulo, né? Como é que isso é operacionalizável? É direito? É direito. Só pode haver revisão geral anual porque a Constituição determina. Então, é direito do servidor ter o seu valor revisto aí para compensar as perdas inflacionárias. E, na verdade, isso acaba sendo um direito do trabalhador em geral, não é mesmo? Principalmente daqueles que recebem, por exemplo, salário mínimo. Todo ano o salário mínimo sofre um reajuste para que possa, pelo menos, compensar a inflação. Os servidores, eles vão ter esse direito à revisão geral anual para também fazer face a perdas inflacionárias. Mas como a administração está vinculada ao princípio da legalidade, precisa, antes de dar o reajuste, que seja aprovada uma lei. E aí vem a historinha lá do reajuste que aconteceu esse ano, recentemente, né, para as categorias da segurança pública do Estado. O que é o direito? O direito é a reposição das perdas inflacionárias. Então você apura o valor da inflação e cria uma lei reajustando o valor dos vencimentos dos servidores públicos para compensar essas perdas que a inflação gera, né? Porém, segundo o que o governador justificou, o que aconteceu foi que os servidores da segurança pública estavam há pelo menos 5 anos sem receber a compensação dessas perdas. Ou seja, segundo o discurso oficial, desde 2015, que os servidores não estavam conseguindo ou não estavam tendo a reposição de perdas inflacionárias. E aí somou-se os valores que geraram essas perdas e isso chegou a um determinado número, né? Eu não acompanhei o processo legislativo tão proximamente para entender como é que se fez a conta para chegar no número. Mas chegou-se no número, o governador fez um acordo com as categorias da segurança pública, apresentou o projeto de lei, definindo que o reajuste seria feito em 3 etapas. Um primeiro reajuste ainda esse ano, um segundo reajuste no ano que vem e um terceiro reajuste em 2022. Bom, as outras categorias do serviço público entenderam que se era legítimo que a segurança pública tivesse respeitado de maneira retroativa esse direito de reposição de perdas, né? Essa revisão geral, compensando os anos que ficaram sem revisão, eles também tinham o mesmo direito. E aí, cada categoria buscou a sua representação parlamentar, seu deputado, seu grupo de deputados, o partido político, etc. Para quê? Para incluir na lei do reajuste da segurança pública, reajuste para suas categorias. E assim foi feito. Os deputados, né, atendendo ali os seus segmentos, incluíram através de emenda no projeto de lei que o governador tinha encaminhado o reajuste das outras categorias, né? Então, aquilo que tinha um direcionamento para a segurança pública virou uma lei de revisão praticamente de todas as categorias do Estado.
E aí, como lidar com isso? Porque o impacto estimado do reajuste da segurança pública era 1. Quando você coloca lá professores, servidores da saúde, servidores das mais variadas áreas do Estado, o impacto no orçamento fica muito maior. E tem dinheiro para pagar todo mundo? Bom, qual foi a resposta do governo? O governo não sancionou, ou seja, vetou o reajuste de todas as categorias que não eram de segurança pública, né? Dizendo que não tem dinheiro para pagar todo mundo. Tem até um problema de constitucionalidade, mas não está na hora ainda da gente falar sobre isso. Qual que é o problema de constitucionalidade? Projeto de lei que vai gerar custo financeiro para o executivo, ele tem a iniciativa reservada para o chefe do executivo. Quando o deputado, quando o parlamentar vai mexer nesse projeto e essa modificação no projeto for gerar impacto orçamentário, ou seja, aumento de gasto, ela tem algumas regrinhas constitucionais para seguir. E me parece que talvez isso não tenha sido considerado ou tenha sido relativizado na hora de fazer as emendas, né? Então tem alguns probleminhas formais aí que talvez essa discussão não tenha aparecido, porque a razão do veto foi bem clara. Olha, até gostaria de dar reajuste para todo mundo, mas não tem dinheiro. Mas aí ficou o dilema da segurança, né? Como é que você aplica um reajuste na casa dos 40%, de mais de 40%, para uma categoria, sendo que você está negando para outras? É aquela decisão meio salomônica, ou aquela escolha de Sofia, né? Como é que eu vou fazer? Não era talvez mais adequado você recompor a inflação de um ano para todo mundo, né? Que aí pelo menos você tinha um discurso, olha, eu estou fazendo para todos os servidores quanto ao ano passado, para repor a inflação e no limite da inflação, e quantas perdas dos anos atuais, na medida do possível, a gente vai atendendo. Não foi isso que foi feito, né? O que se fez? Pegou-se o reajuste da segurança pública e deu-se só o primeiro, que era o desse ano. Os demais foram vetados. Então fez um único reajuste, que é parcial para a segurança pública, não chegou lá naqueles 40% e ficou-se por isso mesmo, né? E aí, num primeiro momento, o pessoal da segurança pública não ficou satisfeito, que não era o combinado, né? E em política tem muito isso, né? Os combinados precisam ser cumpridos. A política ainda tem muito isso do fio do bigode, né? Combinou, cumpre, porque senão eu não consigo confiar mais em você. E acabou que esse descumprimento do combinado, que convenhamos, era um combinado muito difícil politicamente, né? De repente apareceu um reajuste de 40% num estado que está com as contas comprometidas, mas foi o que parece que foi possível ser feito aí pelo governador para também não gerar uma insatisfação geral na área de segurança e colocar em risco aí a segurança pública. Sentar naquele hot seat ali, naquela cadeira quente ali, né, nos estabelece esses problemas, né, de ter que, às vezes, fazer escolhas que vão desagradar muita gente. Mas, enfim, acho que era isso aí. A ideia, então, gente, era dar o direito de revisão geral anual. Porém, né, por causa da questão dos números, do alto valor, aí acabou que ficou uma situação insustentável politicamente. Estabilidade, né? Estamos aqui quase no finalzinho dos direitos do servidor. O servidor tem direito à estabilidade, na forma do artigo 41 da Constituição. A estabilidade, ela é conquistada após a aprovação em concurso público, mais o período concluído do estágio probatório. Qual é o período do estágio probatório? 3 anos. Então, todos os servidores que ingressam em cargos públicos através de concurso começam a sua vida na relação com o Estado no estágio probatório. Esse estágio probatório, então, é um período de 3 anos em que o servidor será periodicamente avaliado e o resultado dessa avaliação será a sua aprovação ou não para a estabilidade no serviço público, tá? Então, para adquirir o direito à estabilidade, o servidor tem que se submeter
Primeiro, aprovação em concurso público, nomeação e posse, e aí a partir da posse é o período do estágio probatório de 3 anos. Ele será avaliado, acompanhado no seu trabalho, né? E aí ao final, o resultado dessa avaliação vai definir se ele tem o perfil necessário para continuar no serviço público ou não, né? Então, reprovação no estágio probatório nega ao servidor a estabilidade. A partir da aprovação, então, ele é declarado estável no serviço público, né? E em que implica a estabilidade? A estabilidade é uma garantia que o servidor vai ter contra a possibilidade de ser dispensado por uma decisão imotivada, né? Imagina o seguinte, olha, quando você é contratado no escritório de advocacia, quando você é contratada numa empresa, no jurídico de uma empresa, no departamento de marketing de uma empresa, onde quer que seja, se de repente não der certo, o empregador pode te dispensar, né? Sem qualquer causa. Ele só te dispensa, a chamada dispensa imotivada. Imagina na administração pública, imagina num município, lá no interior do estado de Goiás, né? Mudou a política. Qual que é a tendência? É o prefeito trocar todo mundo. Porque vai ligar o servidor público com o prefeito antigo, que muitas vezes é inimigo político dele. Então, é importante que o servidor tenha uma garantia contra essas mudanças políticas que são inerentes à administração pública. E essa garantia é a estabilidade, que vai proteger o servidor da dispensa imotivada. E aí, como é que pode dispensar um servidor estável? Ou não pode dispensar um servidor estável? Pode sim, mas tem que cumprir isso aqui, ó, parágrafo 1º do artigo 41 da Constituição. O servidor público estável só perderá o cargo, 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Então, o primeiro caso que justifica a dispensa de um servidor estável é uma sentença judicial que transitou em julgado determinando o seu desligamento, né? Decisão judicial que desliga o servidor. Segundo, mediante processo administrativo que lhe seja assegurada ampla defesa. Então, o servidor comete uma infração disciplinar no serviço público, abre-se um processo administrativo para apurar essa infração e a gravidade dela, dá-se a ampla defesa ao servidor, e olha, essa ampla defesa é técnica, ou seja, ele pode se fazer acompanhar de advogado, ouve-se quem tiver que ser ouvido, principalmente o próprio servidor envolvido, e se decide, né? Então, olha só, concluído o processo administrativo, pode desligar o servidor? Pode fazer o desligamento do servidor. Mas percebe que nesse caso você está motivando a dispensa? Ela não vai ser imotivada, ela vai ter uma razão de ser, né? É esse caso aí do inciso 2 do artigo 41, parágrafo 1º, a dispensa por processo administrativo. Terceira possibilidade de desligamento de servidor estável, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, assegurada ampla defesa. Então, não é só o estágio probatório que avalia o servidor. O servidor está constantemente sujeito à avaliação e deve ser feita isso. A administração precisa avaliar o servidor. O que a gente escuta, e eu sou servidor público, né, a gente escuta muitas vezes de maneira pejorativa, dizendo, servidor público não gosta de trabalhar, servidor público trabalha mal, servidor público é preguiçoso. Bom, se for, basta fazer um monitoramento com avaliação periódica de desempenho e desligar os servidores que estejam rendendo abaixo do esperado. Para isso só precisa de uma coisa, regulamentar esse processo de avaliação através de uma lei complementar. Lei complementar municipal, lei complementar estadual, lei complementar federal. Regulamenta, coloca lá os índices, os critérios de avaliação, as metas de desempenho e apura. Né? Ou seja, é possível desligar servidor com baixo desempenho. Né? Basta seguir o que a Constituição determina. E aí tem uma outra hipótese, que está prevista não na Constituição, mas em lei, que é a possibilidade de desligar o servidor estável na forma da lei de responsabilidade fiscal.
quando se atinge aqueles índices máximos de gastos com o pessoal do Estado. Aí tem uma ordem para ir se desligando os servidores até se alcançar o valor orçamentário ideal, o valor orçamentário legal, né, o limite. Vai desligar os temporários, vai desligar os comissionados, né, aqueles que estão nos cargos de livre exoneração, aí vai desligar os servidores em estágio probatório. Se após isso tudo não se atingir o limite, ou não se conseguir ficar abaixo do limite, pode-se desligar o servidor estável também, né? Aí vai ter critérios, etc., vão estar estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal. Os dois últimos, o servidor tem como direito o regime próprio de previdência social, né? O servidor público, em regra, ele se aposenta com regras diferentes das regras da iniciativa privada, e com as várias reformas de previdência, cada vez mais essas duas regras estão semelhantes, né? Mas ainda há um regime próprio dos servidores, cada vez mais semelhante ao INSS, que é o regime geral de previdência, mas ainda com regras um pouco distintas. Esse é um direito constitucional do servidor e ele pode ser modificado, pode inclusive ser desconstitucionalizado, mas continua presente na Constituição e mesmo após a reforma da Previdência do ano passado, permanece essa possibilidade, né, esse direito, melhor dizendo, do servidor de ter regime próprio de previdência. E o último, o servidor também tem direito a fazer greve e associar-se a sindicato. Comentários, né? Servidor público e sindicato de servidores. Isso é uma realidade que todo mundo conhece, nem que seja pela imprensa. Ok, é algo importante, né, que o servidor tenha a possibilidade de se associar. O direito de associação é um direito constitucional, e essa associação sindical para poder defender as suas reivindicações de maneira coletiva, né, envolvendo todo mundo, envolvendo todos os... Tá, a Sofia está me avisando aqui, ó, não sei se alguém já avisou, mas muitos alunos saíram da live porque começou a aula de penal ao vivo no Canvas. Beleza, gente, as lives elas vão ficar no Instagram por 24 horas e elas estão no YouTube também. Então quem não puder agora, porque tem outra aula ou tem outra atividade, não tem problema. Eu vou continuar exatamente porque depois, quem quiser pode ver na sua hora, no seu momento, no momento que achar mais adequado ou oportuno, no próprio Instagram ou lá no YouTube, tá bom? Não tem problema. Obrigado por avisar aí, Sofia, porque realmente a audiência caiu lá embaixo, mas não é problema não, tá? É sempre bom, né, ter sala cheia, mas a gente precisa atender todo mundo que está aí e mais, deixar disponível aí para depois o pessoal poder assistir. A gente não pode ficar sem trabalhar o conteúdo aí, porque o que eu quero mesmo, como eu disse lá no início da live, é que vocês não tenham perda, ou que a perda seja o mínimo possível, né? Vamos assumir que todo mundo vai ter perda, mas a gente está tentando diminuir o tamanho do prejuízo, beleza? Fico muito feliz aí com a preocupação de todo mundo. E manda um beijo lá para o pessoal que está na aula de penal, viu? Fala que estou com saudade. Então, da mesma maneira que o servidor pode se associar a um sindicato, se quiser, né, não é obrigatório, o servidor tem direito de fazer greve. Só que aí, gente, é diferente. Por quê? Primeiro, a administração não pode interromper o serviço público. Imagina se parar um hospital público num momento deste, de pandemia. Imagina se parar um serviço essencial como a segurança pública. Então, a greve no serviço público não tem a mesma dimensão como direito do trabalhador do que a greve na iniciativa privada, tá? Então, como é que funciona? A greve na iniciativa privada, existe uma lei que disciplina como e quando e em que critérios pode a greve acontecer e quais são as consequências de se fazer uma greve. É a Lei Geral de Greve. Só que o servidor público deveria ter uma lei própria para ele, exatamente para tratar dessas situações.
O servidor de saúde, às vezes, só tem como recurso a greve, ou da educação, ou outra atividade. Mas como fazer com a expectativa da população que merece e deve, espera que o serviço público seja prestado? Precisa haver uma conciliação desses dois lados aí. E aí o ideal é que fosse legislada uma lei que tratasse exclusivamente da greve no serviço público. Essa lei não existe. Como essa lei não existe, o que pode se fazer? E aí vem o papel do Supremo Tribunal Federal, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inicialmente, o Supremo e todos os tribunais pátrios, com base na interpretação do Supremo, entendiam que a greve no serviço público era ilegal. Por quê? Porque não tinha lei regulamentando. Né? Se não tinha lei regulamentando, ela não podia ser exercida. Aí algum gênio, de repente, percebeu, mas peraí, greve é um direito fundamental do trabalhador. O servidor público é trabalhador. Como é que a gente vai impedir o servidor público de fazer greve? Está errado isso. Né? Se o Congresso não legislou uma lei de greve para o serviço público, isso não pode tolher um direito fundamental constitucional do servidor público. Quid iuris, né? O que fazer? Aí o Supremo decidiu o seguinte: bom, o servidor público tem direito à greve e a Constituição condiciona o exercício desse direito a uma legislação que discipline o exercício do direito de greve no serviço público. Essa lei não existe. Então, enquanto o Congresso não editar a lei regulamentando o direito de greve do servidor público, o direito de greve continua possível, exercível e não é ilegal, mas deve ser aplicado, no caso de greve do servidor público, a Lei Geral de Greve. Óbvio que com a interpretação possível, uma vez que se trata de atividade pública. E todas as atividades públicas, por menos essenciais que sejam, estão vinculadas ao princípio da continuidade do serviço público, que impede que ele seja interrompido de forma geral. Tá? Então hoje a situação atual é legal a realização de greve pelo servidor público, desde que observados os parâmetros da Lei Geral de Greve adequados ao serviço público. Então não pode mais declarar a greve do serviço público ilegal porque é ilegal. Tá? Ela vai ser ilegal quando ela for abusiva, quando ela não cumprir condições mínimas. E óbvio, toda greve tem consequência. Outro detalhe sobre o direito à greve. Isso se trata de servidores públicos civis. Servidor público militar, por expressa dicção constitucional, é uma ordem da Constituição, não tem direito à greve. Por que militar não tem direito à greve? Porque a tropa militar é uma tropa vinculada a dois princípios básicos: hierarquia e disciplina. O exercício da greve, ela excepciona o dever de hierarquia e o dever de disciplina. E isso não é adequado a uma tropa armada que cuida da segurança e que, pois, se condiciona a condições, se submete a condições próprias, distintas. Tá? Então, servidores públicos civis têm direito à greve, servidores militares não. Inclusive, é um tipo penal militar o motim. Ok? Por isso que a Constituição trata diferente. Aqui nós já vimos outros pontos relevantes. Estamos chegando aí na última transparência dessa aula mais longa de hoje aí, gente. Até peço desculpas, ficou grande, mas eu precisava encerrar o assunto, para não ficar uma distância muito grande entre uma live e outra. Tô falando igual o pobre na chuva também, mais que o homem da cobra hoje. O que tem de relevante, além disso que eu falei aqui, que basicamente é a disciplina do servidor público na Constituição? A obrigatoriedade da administração pública licitar, né, que é fazer as suas compras através de um processo que dê acesso o mais abrangente e amplo possível aos fornecedores presentes no mercado, através de critérios que garantam a igualdade entre os
pretendentes a contratar com o Estado. Isso é a licitação, está prevista no inciso 21 do artigo 37 e é regulamentada pela Lei 8666 de 1993. Então é muito importante, tá, para o serviço público a questão de licitar. E isso é explorado depois com toda o detalhamento necessário lá no direito administrativo. Vocês que ainda estão no constitucional não precisam preocupar com isso. Aliás, é tema do administrativo 2. Outro tema relevante que está no artigo 37 da Constituição é a improbidade administrativa, que está no parágrafo 4º do artigo 37. Existe uma lei, a lei de improbidade, e essa lei é uma forte arma, um forte arsenal para garantir que os gestores públicos, que as autoridades públicas zelem por uma boa conduta na gestão dos negócios públicos, né? E aqui assume um protagonismo muito importante o Ministério Público, né? Mas ele não é o único, mas o Ministério Público é extremamente importante para a garantia da probidade no serviço público, né? Que é a garantia dessa correção, dessa adequação, dessa conduta adequada dos administradores e das autoridades públicas. E a lei de improbidade, então, vai regulamentar essa aplicação aí de penalidades, de sanções para as autoridades que descumpram essa regra, esse critério aí de probidade no serviço público. Outro ponto relevante aqui, olha só, cada um desses daria, sei lá, um curso inteiro, né? Falar um curso sobre licitação, um curso sobre improbidade administrativa, questão da responsabilidade civil objetiva do Estado, né? Responsabilidade objetiva do Estado, melhor dizendo, prevista ali no parágrafo 6º do artigo 37. A responsabilidade do Estado é objetiva, ou seja, independe de quem praticou, né? Na hora que um servidor comete um ato ilícito que gere dano, que cause dano a um cidadão, a uma empresa, a um grupo, quem vai ser responsabilizado pelo dano, por indenizar o dano, não é o servidor que o provocou. Objetivamente, a responsabilidade é objetiva, ou seja, quem vai ser demandado para indenizar o dano é o Estado, é a pessoa jurídica do Estado, ok? E óbvio, em casos que seja demonstrável culpa dolo, aí há uma ação de regresso para cobrar do servidor que agiu com conduta dolosa ou culposa os danos que o Estado indenizou, tá? Então, isso no direito administrativo é bastante relevante, porque se a gente for pensar assim, olha, quando era o tempo do Estado absoluto, como é que você poderia exigir que o Estado indenizasse alguém? Não existia isso. Por quê? O Estado não errava, né? O Estado era o rei, e o rei não erra, o rei é Deus na Terra. Isso mudou, né, gente, com o Estado moderno, o princípio da legalidade, o Estado de Direito. Evoluiu e hoje nós temos constitucionalizada a ideia de que o Estado sim responde pelos danos que provocar e mais do que isso, ele responde de maneira objetiva, independentemente da conduta do servidor, que vai ser apurada posteriormente para a compensação daquilo que o Estado teve que desembolsar para indenizar o dano. Para terminar, também está previsto lá no parágrafo 8º um instrumento recente, né, porque foi incluído na Constituição, recente assim, foi incluído na Constituição por emenda, que é o contrato de gestão. Lembra que lá atrás, na hora que eu falei do princípio da eficiência, na live anterior, eu falei da obrigação que o Estado tem de entregar o serviço público da melhor qualidade, com economia de gastos públicos, de recursos públicos? Pois a ideia do contrato de gestão ela se insere nessa iniciativa de buscar uma administração gerencial, de buscar uma administração que dê resultado, que possa ter medido esse resultado que se espera dela. E um dos instrumentos é o contrato de gestão, né, que faz com que possam ser estabelecidas metas, que possam ser estabelecidos
objetivos e etc., e isso se torne apurável, de modo a se verificar a regularidade da prestação de serviço que se espera, né? Então, são 4 instrumentos aí que estão previstos no artigo 37 e que eu queria chamar a atenção para vocês. É isso que eu queria trabalhar na live de hoje. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que assistiu, todo mundo que pôde assistir a primeira, todo mundo que continuou para a segunda, quem assistiu uma só e vai continuar depois para assistir essa, enfim, olha, tá todo mundo aqui dentro do meu coração, muito obrigado, e aí a gente vai se vendo aí. Dúvidas, perguntas, etc., manda para mim via chat, manda para mim via mensagem direta no Instagram. As apresentações eu vou colocar lá no Linktree, um link para as apresentações, e vocês vão poder baixar, vão poder acessar a hora que quiserem. Basta acessar lá no meu perfil no Instagram, @BrunoProfessor, e clicar lá no linkzinho, link.tree/BrunoProfessor. Me dá um tempinho aí, até hoje à tarde vai estar tudo lá e vocês vão ter mais facilidade de chegar até esse conteúdo. Também chamando atenção para outras 2 coisas. Uma, todo o conteúdo das lives está lá no YouTube, o link para o YouTube, esse sim já está lá no Linktree. E lembrem-se, quero lembrar todo mundo que puder, hoje nós vamos ter uma live extra especial com a presença do professor Álvaro Ricardo Souza Cruz, às 8 horas da noite, impontualmente, né? Eu vou ligar para o Álvaro agora de tarde, combinar tudo direitinho, saber se ele já está acostumado aí ao sistema de live no Instagram e tirar algumas dúvidas minhas e dele, para a gente fazer tudo da melhor maneira para vocês. Não percam, eu tenho certeza que vai ser bem bacana. Nós vamos tratar de um tema bastante atual aí, que são essas limitações aos direitos individuais decorrentes da situação de calamidade da pandemia do coronavírus. Obrigado, gente. Uma boa quarta-feira para todo mundo. Se cuidem, cuidem de quem vocês amam, cuidem de todos, né? Cuidem do próximo. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Um beijo para todo mundo. Encerrou, não?